assistindo. Aqui no meu contador são 61 pessoas. Eu acredito que há mais gente, né? Certamente nas salas, nas casas, acompanhando. E eu quero muito lhe encorajar a compartilhar com o maior número possível de pessoas. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos meditar na Tua Palavra nesse momento e nesta circunstância inusitada. E oro para que a palavra a ser ministrada alcance muitos corações, levando salvação àqueles que precisam de uma experiência com Jesus e trazendo também encorajamento e renovo para o nosso coração. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler o texto sagrado no livro dos Salmos, capítulo 46. A palavra de Deus diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se movem. Ele levanta sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Palavra de Deus no Salmo de número 46, para nossa meditação na abertura deste culto. Muitos estão aí sintonizados conosco. Eu ainda quero mandar um abraço para tantos que estão agora entrando na transmissão. Por gentileza, compartilhe, o link do culto com o máximo de pessoas que você puder, porque é uma oportunidade extraordinária de evangelização. Eu falei aqui há umas ocasiões atrás, um tempo atrás, sobre a importância de estabelecermos conexões. Eu quero agradecer aqueles irmãos que ligaram, que mandaram mensagem. De igual forma, nós também temos feito isto com outras pessoas. Então, vamos manter conexão. O fato de não podermos estar juntos fisicamente não impede que nós façamos contato com os nossos irmãos, uma mensagem, uma ligação, especialmente para aqueles irmãos queridos, idosos e enfermos, que sejamos instrumentos, de encorajamento de uns para com os outros. A gente tem ouvido tantas mensagens trágicas. Isso vai construindo um sentimento negativo, um sentimento depressivo. Na verdade, a gente até precisa filtrar as informações que nós recebemos, porque isso acaba contaminando negativamente cada um de nós. Então, faça conexão,
mande um abraço para alguém, mande uma mensagem no Zap, ligue dando uma palavra de encorajamento, porque isto é muito importante. Nessa parte inicial da nossa reflexão, do nosso encontro, né, eu diria que nós estamos aqui numa grande célula, né, agora com 116 pessoas que estão acompanhando, visualizando e com certeza mais pessoas que estão assistindo. Eu quero falar que nossa igreja tem vários desafios financeiros e nesta hora eu quero dar uma palavra especialmente para os membros da nossa igreja, lembrando a cada um dos nossos compromissos, e nós fizemos aqui para que seja fácil de ver, né, a identificação da nossa conta, a conta da Segunda Igreja Batista, Banco Bradesco, agência 0555, e você tem aí o número das contas e também embaixo você tem um telefone para que você possa mandar, tirar uma foto e nosso Ministério Financeiro contabilizar a sua contribuição, você que é membro da nossa igreja. Então nós contamos com a sua fidelidade, contamos com o seu comprometimento para que os desafios financeiros da igreja sejam atendidos para a honra e glória do Senhor. Nós dissemos hoje pela manhã, tivemos a oportunidade, né, de baixarmos mais uma parcela, agora faltam 12 parcelas, não é? Pela misericórdia de Deus, não tem explicação, misericórdia de Deus, fidelidade dos membros, não é? Nós conseguimos reduzir no dia de hoje, como temos feito já por mais de 2 anos, mais uma parcela do pagamento do nosso terreno. Não sabemos que os tempos são difíceis e não sabemos como é que vai ser daqui para frente, mas uma coisa estamos certos: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, né? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, para a honra e glória do Senhor, não é? Nós temos a oportunidade de nos gloriarmos. Faltam só 12 parcelas, lembrando que eram 42, e pela misericórdia de Deus, então, nós conseguimos reduzir mais uma parcela. Ainda estamos recebendo aqui vários contatos: Raquel, Márcia Moreira, Leila Leal, tantos que estão, Joana Dark, Luiz Paulo, tantos que estão acompanhando a transmissão, e eu continuo encorajando você a divulgar para que nós ultrapassemos aí a casa dos 200 acessos ou até mais, né? São 142 visualizações neste momento. Nós vamos nesse momento orar a Deus, agradecendo pelo privilégio de podermos contribuir. Fazemos isso de forma prazerosa. Nós entendemos que é um ato devocional, entendemos que não é uma questão forçada, nós o fazemos de forma prazerosa, de forma alegre, contribuímos com muita alegria. Eu acho que travou um pouquinho. Se houve alguma interrupção, não travou, então valeu, não travou, obrigado, alguém já me deu um retorno aqui, né? Valeu mesmo. Ok, Elisa, obrigado, está tudo ok, né? Então deixa eu voltar aqui para o Wi-Fi, está tudo ok, eu sou você que vá fazendo contato, né? Vamos orar mais uma vez, então, agradecendo a Deus pela oportunidade e o privilégio de podermos contribuir. Nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio de podermos participar no sustento da Tua obra. Obrigado mais uma vez porque conseguimos reduzir mais uma parcela do grande desafio
do pagamento do terreno, Senhor, e nós entendemos que é somente a mão do Senhor que tem nos dado vitória. Eu oro para que o Senhor abençoe a cada irmão, cada irmã, nesse tempo difícil, Pai. Muitos na cidade, no Brasil inteiro, estão perdendo seus empregos, a sua fonte de sustento, e oramos para que, em nome de Jesus, nós saiamos dessa situação mais fortes e, acima de tudo, que isso resulte em glória para o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Você está me vendo aí, está acompanhando? Por favor, continua dando retorno para que eu possa saber se está tudo ok, se não está travando a imagem. Ok. Por favor, está recebendo bem aí a imagem? Diga para mim. Eu quero ainda dizer que na terça-feira, às 21 horas, terça-feira, 21 horas, no meu Instagram, cujo endereço é este que está aqui, PR Celso Martinez, tudo junto, nós vamos bater um papo sobre escatologia. Então, você poderá entrar na terça-feira, talvez uns 30, 40 minutos, vamos conversar um pouco sobre escatologia. Escatologia é o estudo das últimas coisas, né? E como é que essa situação toda se enquadra na visão bíblica do final dos tempos, né? Não queremos ser dramáticos, queremos ser bíblicos, e me pareceu oportuno bater um papo sobre esse assunto no Instagram. Não vai ser no canal do YouTube da nossa igreja, será no Instagram. Faremos uma live na terça-feira próxima, às 21 horas, ou seja, após o horário das células, né? Porque as células várias... Tá ok agora? Como é que estão recebendo aí a imagem? Tá travando, eu não sei como posso fazer para resolver isso. Eu vou avançando, ok? Tá picotando. Ok. Travando muito, uma pena. Mas não desista não, por favor. Alguma coisa que não está funcionando legal aqui e que independe de mim. Estão me ouvindo? A voz travando, imagem normal, voz travando. Bem, eu vou continuando pedindo aí a misericórdia de Deus para que a gente consiga. Deixe-me ver aqui alguma coisa. Você que na quinta-feira o pastor Reuel estará conversando sobre a formação da Bíblia, né? Formação da Bíblia, na quinta-feira, 19h30, e aí sim pelo canal do YouTube, ok? Pelo canal do YouTube da Segunda Igreja Batista, você poderá acompanhar, né? Acompanhar a transmissão, a palavra, o estudo que o pastor Reuel terá e trará para nós sobre a formação da Bíblia, né? Então, por favor, estará falando sobre a formação da Bíblia. Quero também lembrar que na quarta-feira nós teremos o pastor Cícero falando para nós. Ele já acertamos todas as partes necessárias, todas as dificuldades já foram resolvidas de que está travando, mas eu vou prosseguir, porque pode ser que você não esteja vendo bem, mas esteja ouvindo, e vai exigir de você um pouquinho de paciência, e por gentileza, não sai do canal não, porque vai melhorar, né? Vai melhorar, ok? Então nós vamos, lembrando, quarta-feira, pastor Cícero, eu quero convidá-lo a estar atento, acompanhar, assistir, e vai ser maravilhoso ouvirmos o depoimento do pastor Cícero lá da
da Espanha. Eu quero nessa hora, antes de entrarmos na meditação da palavra de Deus, de trazer alguns motivos de oração. Se você tiver até algum motivo de oração, eu gostaria que você colocasse, der tempo de ler, mas eu quero colocar alguns deles. Quero pedir a todos vocês que estão nos acompanhando que orem pela vida do irmão Paulo. Paulo é cunhado do Samuel, que é membro da nossa igreja, Samuel e Luciene. Estive falando com ele ontem, foi descoberta uma situação muito grave na saúde dele e ele deverá submeter-se a uma cirurgia no dia de amanhã. Então eu orei com Paulo, com a Solange, sua esposa, e eles são aí de Volta Redonda, e eu quero pedir que os irmãos orem pela vida do Paulo, que o Senhor tenha misericórdia dele, né? Temos aqui também pedido de oração pela vida de Isabela, sobrinha do irmão Claudimar, pela vida de Zenildo e Otacílio, também pedido de oração. Quero pedir também aos irmãos que orem pela vida do pastor Sócrates de Oliveira, que é secretário executivo da Convenção Batista Brasileira. Ele foi diagnosticado positivo, está hospitalizado no Rio de Janeiro. Recebemos a informação de que foi necessário colocá-lo no centro de tratamento intensivo e precisamos orar pela vida deste irmão e por toda a sua família. Acrescentando ainda os motivos de oração pela vida do nosso presidente, né, que tem tido um desafio gigantesco, né, que nesse momento precisa ter firmeza para liderar o país num momento ímpar de complicações, de dificuldades, e nós precisamos orar pela vida do presidente, para que Deus lhe dê graça, que lhe dê saúde física. Hoje, milhares de pessoas no Brasil inteiro se uniram em oração, em jejum e oração pela nação, pelo Brasil. Eu estou convicto de que nós vamos sair desta uma igreja, um país mais forte, né? E nós precisamos cobrir o nosso presidente com as nossas orações. Não se trata de questão política, é uma autoridade legitimamente escolhida pela maioria da população brasileira e que agora deixa de ser presidente dos que nele votaram para se tornar presidente de todos os brasileiros. Então nós oramos para que ele faça uma boa gestão e em fazendo uma boa gestão todos serão beneficiados. Também pelo Estado do Rio, pela cidade de Barra do Piraí, pelos profissionais liberais, pelos autônomos, os autônomos que não têm fonte de renda alguma, precisam muito da graça de Deus, e todos os demais pedidos que estão sendo acompanhados aqui, estão sendo listados aqui. Eu quero lhe encorajar a colocar todos eles diante de Deus, né? A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito na sua eficácia. Agora imagine a oração de muitos, de milhares, como hoje, né? Várias denominações, vários segmentos cristãos do Brasil inteiro, independentemente da bandeira denominacional, se colocaram diante do Senhor, pedindo pela vida do Brasil, pela nossa nação, pelo nosso presidente, para que os empregos voltem, as pessoas que estão precisando da graça de Deus, também nas suas famílias, né? Para que o Senhor tenha misericórdia do nosso povo. E nós estamos certos de que o clamor levantado hoje por um exército gigantesco de pessoas no Brasil inteiro e até fora do Brasil, eu estou seguro de que o Senhor não fica indiferente a essas necessidades. Então, eu quero encorajar você a que interceda. Vejo aí também o pastor Marcos e Eliane, um casal muito querido, Leia e tantos outros que estão acompanhando, desejando que Deus a todos nós abençoe rica e abundantemente, né? Eu quero ler a palavra de Deus e, mais uma vez,
ato contínuo, nós vamos orar por esses pedidos e orar para que a ministração da palavra nessa noite, ela possa falar ao nosso coração. O tema da minha mensagem nessa noite é o seguinte: por que Jesus não pôde ocultar-se? Quero falar um pouco sobre isso, baseado no texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 7 e no versículo de número 24. Marcos, capítulo 7, versículo 24, nós vamos ler a palavra de Deus e depois vamos orar por todos esses pedidos que foram citados e outros que estão sendo escritos aí na nossa parte de mensagens. São muitos os pedidos, né? Não dá para a gente ler todos eles, então nós vamos ler a palavra de Deus, depois vamos orar e vamos meditar um pouco nesta porção das Escrituras. Levantando-se, Marcos 7, 24, partiu dali para as terras de Tiro e de Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde ocultar-se. Quero chamar a sua atenção para esse registro, né? Tendo entrado numa casa, está falando de Jesus, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde ocultar-se. Certa mulher, cuja filha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido falar a respeito dele, foi e lançou-se aos seus pés. Esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Disse-lhe Jesus: deixa primeiro saciar os filhos, pois não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele lhe disse: por causa dessa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a filha deitada na cama e o demônio a tinha deixado. Mais uma vez, a segunda parte do versículo 24, que diz assim: tendo entrado numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde ocultar-se. Senhor nosso Deus, uma vez mais, nos colocamos em Tua presença. Eu quero interceder por tantos pedidos de oração, tantas necessidades, gente desempregada, gente enferma, gente vivendo problemas na família, gente que tem o seu negócio e está já angustiados, sofrendo pela crise que se abateu sobre o mundo inteiro e alcança a nossa nação e a nossa cidade. Eu oro pelos nomes citados, eu oro pelos autônomos, eu oro, enfim, Senhor, por cada pedido, cada necessidade daqueles que estão nos acompanhando. Eu oro, Pai, na convicção de que o Senhor ouve a oração que é feita pela fé, no nome de Jesus. Eu oro pelo Paulo, que vai ser operado amanhã. Eu oro pelo pastor Sócrates, com a sua saúde extremamente debilitada ali no hospital no Rio, Senhor. Eu oro pelos demais enfermos. Eu oro pelo presidente da nossa nação. Pai, como aquele homem tem sido alvo de tantos ataques, guarda a vida dele. Não o deixe esmorecer, não deixe desanimar, Pai amado, e em nome de Jesus, que o Senhor possa fortalecê-lo,
para a honra e glória do teu nome, e que a nossa nação saia dessa situação, uma nação diferente, Senhor. E agora, fala-nos através da tua palavra bendita, em nome de Jesus. Amém. Eu quero meditar, então, baseado nessa passagem bíblica. Na verdade, Marcos e Mateus são os dois evangelistas que relatam e registram este episódio. Há detalhes em um que nós não encontramos no outro. Então, para uma compreensão mais clara, necessário se faz que você, prezado ouvinte, leia os dois textos paralelos que relatam e registram este mesmo episódio. No texto de Mateus, como disse, que é o texto paralelo, Mateus capítulo 15, a partir do verso 21, nós encontramos ali que aquela mulher vai à presença de Jesus e ela faz uma oração, ela faz um pedido que é muito interessante. Ela diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está horrivelmente endemoniada. O problema dela não era um problema físico, não era um problema na sua matéria, não era um problema no seu corpo, mas era um problema na sua alma, era um problema espiritual. E para problemas de origem espiritual, não há médico que resolva, não há medicamento que resolva, não há tecnologia que resolva, somente o Senhor Jesus tem poder para atuar na vida de uma pessoa, sobretudo quando o seu problema é de origem espiritual. A possessão é o domínio da mente, é uma mente disputada por demônios que subjugam o indivíduo, fazendo dele uma coisa ambulante. E aquela mulher vai a Jesus pedindo a ele que tenha misericórdia dela. E eu aprendo o seguinte: esse texto é lindo sob todos os aspectos, mas ele nos chama a atenção acerca da importância da oração de uma mãe. Enquanto eu estudava essa matéria, este texto, eu li sobre o que Ambrósio, que foi bispo cristão no IV século, disse acerca de Agostinho. Agostinho foi um grande teólogo, foi um homem que Deus usou muito, sobretudo na área da teologia. E Ambrósio, conhecendo o passado torto, o passado equivocado de Agostinho, ele disse o seguinte: as muitas lágrimas de uma mãe jamais permitirão que um filho venha a perecer. As muitas lágrimas de uma mãe jamais permitirão que um filho venha a perecer. Referindo-se aos 30 anos que a mãe de Agostinho orou por ele e Deus teve misericórdia dele. E ela vai a Jesus: tem misericórdia de mim. E eu aprendo o seguinte, que a necessidade que nós temos nos faz orar por nós. Nós oramos por nós por conta das necessidades, mas só o amor é capaz de nos levar a orar pelos outros. Esta mulher não levava a filha nos braços, mas a levava no coração. Ela não levava sua filha levando-a, puxando-a pela mão, mas certamente a menina que estava em casa, encharcada de demônios, a mãe a levava no coração, na segurança de que no encontro com Jesus, a sua vida certamente seria mudada. Eu quero dizer para cada pessoa que me ouve que o nosso desafio como igreja, como servos de Deus, é colocar as pessoas diante de Jesus. O milagre é Ele quem faz. Nós somos apenas instrumentos falhos, os quais
Deus, da sua infinita misericórdia, ele usa. E quando nós colocamos uma pessoa na presença de Jesus, ele faz a obra. Esta mulher precisou vencer algumas barreiras, algumas dificuldades ela precisou vencer para chegar à presença de Jesus. Em primeiro lugar, ela precisou vencer a barreira da sua nacionalidade, a barreira da sua etnia. Diz o texto bíblico que Jesus se depara com uma mulher que era grega, uma mulher de origem sírio-fenícia, portanto era uma pessoa considerada gentílica. Jesus era judeu e ela era uma mulher gentia, e essa era a primeira dificuldade, primeira barreira que ela precisou vencer. Ao tempo de Jesus, de forma muito intensa, o judeu se afastava de um gentio ou do não-judeu, e esta mulher vence esta primeira barreira, a barreira da sua origem, da sua etnia, da sua nacionalidade. Em segundo lugar, ela venceu a barreira da sua condição de ser mulher, porque diz o texto no versículo 25, certa mulher, não é? A mulher, no cenário do Novo Testamento, não era vista como alguém de muito valor. Normalmente, as mulheres eram colocadas numa condição inferior, e o fato de se aproximar de Jesus aponta para nós a coragem, a motivação de amor do coração dela para vencer esta barreira na sua condição de ser mulher e conversar com Jesus. Primeira barreira, a barreira da sua etnia. Em segundo lugar, a barreira pelo fato de ser mulher. E em terceiro lugar, ela precisou também vencer a barreira da indiferença dos seus discípulos. Lá no texto paralelo de Mateus, capítulo 15, e versículo de número 23, nós encontramos os discípulos pedindo a Jesus: Senhor, despede logo esta mulher, porque ela vem atrás de nós gritando. Ou seja, os discípulos mostram no texto de Mateus, capítulo 15, e versículo de número 23, uma certa impaciência com o fato de terem atrás de si, de terem atrás de Jesus, uma mulher que gritava, que esbravejava, que pedia a todo pulmão: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. A barreira pelo fato de não ser judia, a barreira pelo fato de ser mulher e a barreira da indiferença dos seus discípulos. No entanto, ela vai a Jesus. Ela vai a Jesus. O que a levou a Jesus foi o amor por sua filha, a menina que ela deixou em casa, endemoniada. O texto não nos dá muita informação sobre esta mulher. Há textos paralelos que não são canônicos, não fazem parte dos livros da Bíblia, que chegam inclusive a dizer que esta mulher se chamaria Justa e a sua filha Berenice. São tentativas de dar veracidade ao episódio, dando nome às figuras que dele fazem parte. O que para nós não tem importância alguma. O fato é que havia assim uma mulher cuja filha estava endemoniada e ela vai a Jesus pedindo a misericórdia dele, pedindo socorro de Jesus. Jesus, socorre-me. Jesus, tem compaixão de mim. Jesus, me ajuda. E o texto diz no versículo 24 que Jesus não queria que as pessoas soubessem da sua presença ali. Na verdade, o capítulo 7 do Evangelho de Marcos é, por assim dizer, uma dobradiça. Até o capítulo 7,
o ministério de Jesus é focado muito mais entre os judeus. E a partir do capítulo de número 7, o ministério de Jesus tem uma amplitude maior. Ele vai agora para o meio dos gentios. Mas o texto diz que ele não queria que ninguém o soubesse. Jesus não estava buscando fama, não estava buscando reconhecimento, não estava buscando aplausos. Ele queria simplesmente fazer a vontade de Deus. E o texto diz que diante do clamor daquela mulher, diante da súplica daquela mulher, Jesus não pôde ocultar-se. Ou seja, o que ele percebeu do gemido daquela mulher, da dor daquela mulher, da angústia daquela mulher, certamente da oração daquela mulher, Jesus tem misericórdia de mim. Ele não pôde ocultar-se. E é sobre isso que eu quero falar. Aqui no texto eu posso retirar pelo menos 4 ensinamentos que nos levam à conclusão da razão por que Jesus não pode ocultar-se. Não pode ocultar-se. Em primeiro lugar, ele não pode ocultar-se diante do sofrimento humano. O sofrimento dessa mulher, como lemos no texto, era decorrente de ter uma filha possessa de espíritos malignos. Tem misericórdia de mim, diz Mateus. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Eu fico pensando que um pai, especialmente uma mãe, porque não podemos duvidar do amor que um pai tem por seus filhos, mas a relação de uma mãe com seus filhos, ela que carrega no seu ventre por 9 meses um ser com quem ela se relaciona de fato. A vida do bebê é a sua vida é a vida do bebê. Na verdade, nós podemos dizer que a dor de um pai, e especialmente de uma mãe, é maior em si a dor vista no filho do que no próprio filho. Quantos de nós, filhos pequenos, ou até mesmo crescidos, vendo-os passando por alguma luta, pensamos, se eu pudesse pôr a minha mão e passar a dor dele para mim, e passar o sofrimento dele para mim, porque parece que a dor que afeta um filho, que afeta uma filha, dói mais nos pais, muitas vezes, do que no próprio filho. E essa mulher vai movida por uma dor. A dor de ver uma filha colocada numa condição nada humana, dominada por demônios. O sofrimento humano. Jesus, meus amigos, senhoras e senhores, não fica indiferente. Diz o texto, não pôde ocultar-se. Muitas vezes nós chegamos a pensar equivocadamente que nosso sofrimento, Deus é indiferente a ele. Não é verdade. Não é verdade. Nenhum de nós pode pensar ou deve pensar desta maneira. Deus não é indiferente. Jesus não pôde ocultar seu sofrimento daquela mulher, diz o texto no versículo de número 24, em Marcos capítulo 7. Ele não pode ocultar-se diante do sofrimento humano. Em segundo lugar, eu aprendo desse texto quando o evangelista diz, na segunda parte do versículo 24, tendo entrado numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde ocultar-se. Em segundo lugar, Jesus não pode ocultar-se diante de alguém que tem esperança. Só uma palavra é capaz de explicar a atitude desta mulher cananeia, que sai de casa, vence as barreiras já citadas aqui, vai até Jesus, deixando atrás de si a sua filha
enferma da alma, enferma do espírito. Só há uma palavra que explique o fato desta mulher ter ido a Jesus: esperança. O que a moveu? O amor alimentado pela esperança. A esperança de que Jesus Cristo certamente mudaria a sua situação, mudaria a sua sorte. Nesses dias, nós temos ouvido tantas palavras negativas. Algumas emissoras e algumas notícias, elas têm a capacidade de provocar em nós um sentimento de desespero. Parece que a esperança não cabe no dicionário das pessoas. Ainda há pouco eu lia, na Espanha, o número de mortes está reduzindo, na Itália, da mesma maneira. Então a gente precisa de palavras de esperança. Os líderes precisam de palavras de esperança. Dizer que as coisas vão melhorar, dizer para as pessoas da nossa casa, vai melhorar, vai passar. Nós estamos no meio de uma tempestade, mas vai chegar o dia da bonança. O mar vai se aquietar. Não estamos sozinhos. Isso se chama esperança. Jesus não pode ocultar-se diante de alguém que tem esperança. Ela vai a Jesus. E a esperança é ver a possibilidade onde não há possibilidade. É ver saída onde aparentemente não há saída. Jesus não pôde ocultar-se diante desta mulher. Ele não se oculta diante do sofrimento. Ele não se oculta diante de alguém que tem esperança. Há pessoas que já perderam a esperança e dizem: não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito, é um caso perdido. Quantos relatos na Bíblia de casos humanamente chamados casos perdidos. Imagine Manassés, foi um rei perverso, um homem mau, tornou-se idólatra, feiticeiro, chegou ao ponto de sacrificar seus próprios filhos aos demônios. Um homem cujo pai era um homem temente a Deus, mas ele se constituiu no oposto, um homem que zombava de Deus. Era alguém para quem nós podíamos dizer um caso perdido, né? Um caso perdido, não tem chance. O próprio nome Manassés significa que esquece de Deus. A vida dele ilustrou o seu nome, ele se esqueceu de Deus. Mas lá no cárcere, a Escritura diz que Deus falou o coração dele. Então Manassés conheceu que o Senhor é Deus. Nós não podemos perder a esperança. Jesus não se oculta daquele que tem esperança. Você tem tido esperança? Pai, mãe, você que tem orado por seus filhos, lembre-se da palavra que Ambrósio deu acerca de Agostinho. Um filho de tantas lágrimas, jamais poderia perecer. Um filho de tantas lágrimas jamais poderia perecer. Você tem perdido a esperança de que Deus pode mudar a vida do seu filho, da sua filha, pode mudar o seu casamento, pode mudar a sua sorte. Afinal, nós estamos lidando com o Senhor, que é Deus Todo-Poderoso. O Deus a quem servimos não é um Deus, é o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o mundo nas suas mãos, aquele que tem a minha vida e a sua vida nas suas mãos, é o Deus Todo-Poderoso. Jesus não se oculta daquele que tem esperança. Terceiro lugar, Jesus não pôde ocultar-se diante de alguém que é humilde, que tem a condição de reconhecer o seu estado. O texto nos diz, no diálogo com Jesus, no versículo 27, quando a mulher rogava que expulsasse o demônio da sua filha, no verso 27, a palavra de Deus diz assim: Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos,
pois não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Pode parecer que essa palavra de Jesus é vazia de sentimento. Pode parecer que essa palavra de Jesus é carregada de preconceito, mas não há nada disso. Na verdade, a região de Tiro e Sidom, a região onde Jezabel nasceu, era uma região onde as pessoas que lá nasciam eram considerados como cães impuros. Cães impuros. Egressos dessa região eram vistos como cães impuros. O que Jesus está aqui conversando com ela é partindo de um pressuposto de compreensão cultural e ainda assim cheio de afetividade, cheio de amor, quando ele diz: deixa primeiro saciar os filhos, pois não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ou seja, eu quero primeiro anunciar aos judeus, mas depois aos cachorrinhos. Aquela mulher pôde compreender, e o seu diálogo seguido com Jesus aponta para isso. Verso 28, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Sabe o que isso reflete? Reflete a humildade desta mulher. Ela não estava arrogante, ela vai com muita humildade, com muita humildade. Jesus, pode ser que todos digam que, por ser de Tiro e Sidom, somos cães impuros, mas Jesus, até os cachorrinhos precisam. Jesus não a despreza, ao contrário, ele a acolhe, porque ele não pode ocultar-se daquele que é humilde. Há quantas pessoas que são arrogantes, que se relacionam com Deus numa compreensão equivocada de que Deus é obrigado a atendê-las. Não, senhores. Jesus é o Senhor, é o Deus encarnado. Ele se volta para aquela mulher e diz assim: por causa dessa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Jesus não pode ocultar-se diante do sofrimento humano. Jesus não pode ocultar-se diante de alguém que tem esperança. Jesus não pode ocultar-se diante de alguém que é humilde. E em quarto e último lugar, Jesus não pode ocultar-se diante de alguém que crê. No verso 28, depois do conversa com Jesus, ela expressa na sua fala, no verso 28, a confiança de que o Senhor Jesus poderia abençoá-la. E diz o texto, no versículo 30, voltando ela para casa, veja que ela não estava com a filha nos braços. A palavra de Jesus foi suficiente para que ela acreditasse: pode voltar para casa, porque a sua filha já está livre. O demônio saiu dela. Ela não inquiriu de Jesus: será? Mas o senhor pode dar uma prova? Ou coisa do tipo. Diz o texto, no verso 30, voltando ela para casa, foi um ato de obediência, um ato inspirado pela fé, de que aquilo que Jesus havia dito, de fato, havia se cumprido, e ela volta para casa, e diz o texto, achou a filha deitada, e o demônio a tinha deixado. Sabe o que é isso? Jesus não pode ocultar-se diante de alguém que crê. Jesus não pode ocultar-se. A mulher do texto aponta para esse fato de alguém que creu de todo o coração. Ela sai de casa com sofrimento, sai de casa chorosa, sai de casa aflita, sai de casa deixando a filha endemoniada, e quando retorna, o cenário é outro. A filha estava na cama, repousando, o demônio
a tinha deixado. O divisor na história dela foi Jesus Cristo. Eu quero nessa noite encorajar você que está me ouvindo, você, meu querido irmão, que talvez sacudido por tantas notícias ruins, esteja abalado na sua esperança. Os dias podem ser difíceis, mas o que importa não é o mar tenebroso ao nosso redor, não é tempestade que se levanta fora do barco. A questão é, Jesus está no barco da sua vida. Então eu quero deixar essa primeira palavra para você, meu irmão querido. Firme-se na esperança de que o Senhor dos Exércitos está conosco. Vamos ser transmissores de esperança. Que o Senhor ponha um cântico novo nos nossos lábios, um hino de louvor ao nosso Deus. Firme-se nisto. Jesus não pode ocultar-se. Mas eu quero também dirigir uma palavra a você, prezado amigo, senhor, senhora, que ainda não entregou sua vida a Jesus, que ainda não teve uma experiência pessoal com Jesus. Eu quero convidá-lo a entregar a sua vida a Jesus. Quem sabe você que está me ouvindo distanciou-se do Evangelho e como é difícil, muitas vezes a pessoa voltar, precisa se quebrantar, precisa se arrepender. Quem sabe você que está me ouvindo e que nesses dias tem considerado seriamente dar um passo além na sua relação com Deus, buscar o batismo, fazer parte da igreja, servir a Deus, comprometer-se com Ele. Enquanto você está me ouvindo, eu quero encorajá-lo a tomar uma decisão de entregar sua vida a Jesus, de fazer dele o Senhor da sua vida, compreendendo que ele não pode ocultar-se. Não pode ocultar-se para esta mulher, assim como não pode ocultar-se para você e para mim. Eu quero orar nesse momento, quero lhe convidar a se unir a mim em oração. Se houver alguém que está me ouvindo e que deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eu quero que você faça suas as minhas palavras. Eu vou orar uma oração de entrega da vida a Jesus. E se você desejar, poderá fazer contato conosco, dizendo que aceitou Jesus, que quer servi-lo, que quer dedicar a sua vida a Ele, quer fazer parte deste exército. É um exército vencedor, o exército do povo de Deus. E você também, irmão querido, eu quero orar para que Deus lhe fortaleça, que você possa nessa semana dar um testemunho bonito, né? Todos nas nossas casas, mas que o ambiente da casa seja um ambiente de celebração, da alegria, da vida e, sobretudo, da glória de Deus. Vamos orar? Você me acompanha, amigo ouvinte, fazendo suas as minhas palavras, dizendo assim: Senhor Jesus, reconheço que sou um pecador e nesta hora eu compreendo que o Senhor não pode ocultar-se diante do sofrimento humano, diante de alguém que tem esperança, diante de alguém que é humilde e diante de alguém que crê. E eu quero convidar o Senhor para vir habitar no meu coração. Diga ainda comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor e faço do Senhor o dono da minha vida, o Senhor do meu coração. Quero orar agora por você, irmão querido. Senhor, eu quero interceder por tantos irmãos e irmãs que estão me acompanhando. O Senhor sabe o que cada um tem vivido, as angústias e preocupações que muitos estão tendo, preocupações com os filhos, preocupações com a saúde, preocupações com os compromissos pessoais
que precisam honrar e muitas vezes sem as condições necessárias para tal. Eu oro, Deus, para que o Senhor possa inundar o coração de cada um com a paz de Deus que excede todo entendimento. Obrigado, oro assim, em nome de Jesus. Amém. Já caminhando para o fim, eu quero desejar a você uma boa semana. Na quarta-feira que vem, o pastor Cícero estará nos falando aqui, às 19h30, lá da Espanha. Eu quero pedir aos irmãos que orem por ele, pela Vera, pelo Hugo, pelo pastor Fábio, Natália e suas 2 filhas lá na Itália, pelos pedidos que já foram apresentados. Terça-feira, relembrando, às 21h, nós vamos bater um papo, uma live sobre escatologia, que é o estudo das últimas coisas, não é? Não será uma exposição detalhada sobre milênio, tribulação, mas eu quero levantar algumas questões, na verdade, ler na Bíblia alguns alertas que as Escrituras nos dão, e quando nós lemos estes alertas, nós sabemos que Deus não é pego de surpresa. Está tudo escrito e a história se submete à vontade dele. Quero encorajar você mais uma vez a fazer conexão, a dar alguma mensagem para alguém, seja no WhatsApp, uma mensagem de esperança. Vamos ser propagadores de esperança, né? Desejar Deus te abençoe. Faça isso hoje ainda, se você puder, no privado. Não faça em grupo, a mensagem no grupo, ela é muito impessoal, né? Então, para alguém que Deus trouxe à sua mente, dá uma mensagem, irmão, Deus te abençoe, uma boa semana, né? E se puder ligar, rapidamente você vai ligar, ler um versículo bíblico, né? Porque a palavra de Deus traz esperança ao nosso coração. Terça-feira, 21h, bate-papo sobre escatologia. Quarta-feira, pastor Cícero. Na quinta-feira, pastor Reuel, conversando com a gente no YouTube sobre a formação da Bíblia, né? Vai ser muito interessante, vai ser uma aula que nós vamos ter, né? E vamos seguindo até quando o Senhor decidir que está na hora de sairmos do enclausuramento forçado e voltarmos às reuniões presenciais. Um abraço também ao Ministério de Surdos, que tem se dedicado e tem feito a tradução para a linguagem de Libras dos nossos cultos simultaneamente. Esse pessoal faz um trabalho extraordinário, né? Enquanto a gente está pregando aqui, eles estão também com o grupo do Ministério de Surdos transmitindo esta mesma mensagem para as pessoas que fazem parte do Ministério de Surdos, e a gente louva a Deus pela vida desses irmãos, né? Quero então deixar o meu abraço para todos vocês e está na hora. 8h02, mais uma vez aqui só para eu destacar a irmã Tânia, Ronaldo César, Lucas, Luiz Paulo, Elcio Santiago, Regina Costa, Leila Melo, Gilson Ávila, o Gilson lá de Alagoas. Olha só, Gilson, um abração para você. Esse negócio de internet é fascinante, né? A gente pode ter gente de tantos lugares aí acompanhando. Léo Oliveira, Vânia Gomes, Andréia, diaconisa querida, Elisiana, Cristiane, Sebastião Lucas, Samuel Werneck, Fabiane Natal. Fabiane, espetacular, nos recebeu lá numa janta especial. Um abração, Fabiane, você foi uma bênção e é para a nossa vida, né? Entendeu o recado, né? Nos recebeu para uma janta, lá foi muito legal, ok? Tanta gente aqui, Clenilton, Eliane Moura, nossa irmã Eliane Moura, Edson Braga, irmã Sandra, desejando boa semana, Edilson, Ana Paula, Cláudia Teixeira,
E eu não vou ler todo mundo, porque senão eu vou ficar aqui a noite toda. Abençoa você. Foi bom a gente estar juntos, né? Olha, é muito bom. Eu confesso que é uma experiência nova, né? E exige aqui uma tecnologia, uma performance que não é muito a minha área, mas eu estou aprendendo por conta da necessidade, montar tudo, fazer a transmissão, resolver problemas de sinal, né? Se tem abençoado você, está valendo a pena. Fica com Deus e eu impetro a bênção dizendo: o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Se você puder dar o seu like aí na mensagem, nós agradecemos. Fica com Deus e até a próxima, querendo o Pai.